Um outro princípio correlato ao anterior preconceito, embora todos, como já disse, várias vezes estão interligados, é o da autenticidade e do combate às hipocrisias. Jesus era extremamente firme e severo com o assunto da hipocrisia. Nós devemos buscar a autenticidade e combater hipocrisias. Primeiramente, a questão é nossa. Nós temos que ser mais autênticos. Nós temos que vivenciar a sinceridade, a transparência quanto for possível. Não necessariamente com exposição pública, não necessariamente com crítica social, é isso. A autenticidade, com ou sem exposição pública, o combate a hipocrisias, com ou sem crítica social. Comecemos por dentro. A boa crítica é autocrítica. Censurar terceiros é fácil. As crianças começam a aprender a dizer não como uma das primeiras palavras, papai, mamãe e não. Fala-se não até 2, 3 anos de idade, milhares de vezes mais do que papai e mamãe. A criança diz não até pelo prazer de ter poder em dizer não, mesmo querendo dizer sim. Na pré-adolescência, a quebra dos mitos, a iconoclastia do pré-adolescente. O papai, herói, de repente tem defeitos. O garotinho começa a perceber, a menininha também. Mas vejamos que o mais importante nessa busca da autenticidade. Então, perceber falhas nos outros é uma tolice. Perceber incongruências, contradições. Todos temos incoerências, todos temos contradições. Isso é próprio do ser humano. Uma pessoa ter contradições e se estranhar de ver contradições no outro é não perceber as próprias contradições. Contradições todos temos, não significa que seja hipócrita. Todos nós tentamos vivenciar o ideal e aplicamos parte de um ideal. Tenhamos o ideal consciente em nossas mentes, ou seja, um ideal subliminar, o que é perigoso, porque pode ter sido introjetado pela cultura. Perceber em nós próprios e nos outros contradições, ser autocríticos e críticos, isso é extremamente importante, para que busquemos um nível de coerência com o que pensamos, sentimos e agimos, entre essas 3 realidades, e para que sejamos mais honestos com os outros e com nós mesmos. Eis a grande questão. Começa a honestidade com honestidade psicológica. Nós nos enganamos. Pregamos peças contra nós próprios. Nós acreditamos que construímos, com o correr do tempo, uma imagem idealizada sobre nós mesmos, enterramos no inconsciente uma série de frações significativas, partes de nossas almas, de nosso ser, e passamos a ter conflitos a vida inteira. Por exemplo, projetadas esses fragmentos de nós próprios que não são admitidos conscientemente em terceiros, que atraímos de uma forma irrefreável. Porque aquilo que está no inconsciente é o que falamos, o que somos, atraímos. Ser é destino. Nós começamos a atrair pessoas que confrontam-nos com as partes desconhecidas de nós próprios, que nós teimamos em desconhecer. Então, o primeiro nível de autenticidade, para que sejamos pessoas inteiras, o que às vezes é o carisma, o que é a força de personalidade, uma pessoa com mais conhecimento de si, com mais inteireza, é uma pessoa psiquicamente mais forte. Não se trata só de maturidade psicológica. Claro que a maturidade psicológica implica isso. Mas é uma pessoa que tem conhecimento mais profundo de si. Já não está tanto apontando dedos para fora, mas sim trazendo a visão para dentro, o foco para dentro. Aí ela pode, então, agir melhor com os outros. Se eu me conheço melhor, posso conhecer melhor os outros, sem me iludir sobre o que é projeção de mim e o que de fato é da pessoa. Quando eu projeto alguma coisa em mim no outro, a psicologia profunda trabalha muito isso, da projeção da sombra psicológica, não significa que o que eu veja no outro não seja real, mas que eu terei uma relação com esse aspecto da pessoa degenerado, uma relação doentia. Eu vou ter raivas demais em relação àquilo, eu vou ter nojo demais em relação àquilo, eu vou atrair de forma inevitável. Eu me desligo de uma pessoa se eu não resolvo os problemas com um relacionamento conjugal, por exemplo. Se eu não resolvo os problemas em mim que trazem para mim uma pessoa assim. Porque eu permiti que a pessoa viesse, porque eu permiti que a pessoa fizesse tal coisa comigo, porque eu atraí essa pessoa por um fascínio misterioso. Estou encantado com aquela pessoa. O mistério é a dor que eu não vejo em mim, que está no outro, e vai ser potencializada quando eu me encontrar com o outro. Se eu não resolvo a questão profunda, eu me separo dessa pessoa ou de um certo grupo de amigos e vou atrair pessoas com o mesmo problema, porque eu não resolvi em mim ainda. E se eu resolvo, eu posso perceber claramente, eu não vou me aproximar, não vou ver intimidade com aquela pessoa, não vou trazer para dentro da minha casa pessoas ou para o meu coração
que não estão compatíveis comigo, que não tem nada a ver com perdão, que nós vamos falar depois. Mas posso antecipar isso. Fraternidade não tem nada a ver com intimidade. Não é? Nós podemos ser fraternos, amáveis, servir uma pessoa sem estar íntimo dessa pessoa, sem comungar a nossa alma com essa pessoa no seio da nossa intimidade. Autenticidade, combate a hipocrisia, tirarmos as máscaras. Sofremos muitas hipnoses familiares, hipnoses de ambiente, região em que vivamos, de nação, de cultura nacional, de cultura profissional, acadêmica, de cultura espiritual, religiosa. Temos que quebrar essas hipnoses para poder enxergarmos com mais clareza o que concordamos tem a ver conosco, para trazermos aquela linha espiritual, aquele estudo científico, aquele campo de excelência profissional, de treino numa área profissional, para que eu traga, porque eu realmente me afinei com aquilo. Então eu me desenvolvo junto com esse estudo, com abertura àquelas áreas que agregam valor para mim. Mas não porque essas áreas vêm e me conformam. Todos nós somos educados da infância, mas vamos ficando mais adultos para começarmos a desaprender muitas coisas que não têm a ver conosco. Aprendemos e temos que aprender a desaprender. Para nos reconstruir na maturidade, é o momento de nos descobrirmos como realmente somos, quem realmente somos, e nos desapegarmos e nos desidentificarmos do que não tem a ver conosco. Eu fui criado no Brasil, onde tudo existe um jeitinho, e que bobagem, ninguém vai saber, todo mundo faz. Ou então, eu fui criado na Inglaterra, sou prussiano e radical nas minhas posturas. A Prússia nem existe mais, mas só para força de expressão. Ou então, sou americano, totalmente focado no trabalho, lazer, tem que ser o mínimo possível. Só para falar em linhas gerais. Isso tem em todos os sentidos. Vamos passar a vida inteira descobrindo que alguns elementos que foram introduzidos em nossas almas ou em nosso comportamento não são nossos. São vícios e automatismos que absorvemos, condicionamentos de cultura, dos pais, de professores, de colegas, de circunstâncias geográficas de nascimento. Nós somos espírito. Essa ideia de que somos apenas resultantes de vetores de educação, de ambiente e de genética, isso é a renúncia à responsabilidade e ao livre-arbítrio. Eu perco toda a minha dignidade humana se eu digo que eu sou assim porque tenho uma genética tal e te recebi uma educação qual. Todos nós temos o dever, recebemos influência, não há como não dizermos que sofremos influência da nossa circunstância sociocultural, da nossa estrutura biológica, neurofisiológica, genética. Mas somos espíritos livres para administrarmos esses dois fatores importantes etiológicos do nosso comportamento, do nosso modo de sentir e ver o mundo, e superarmos quanto pudermos, afirmando a dignidade do nosso centro de consciência. Eu não admito agir na base da malandragem só porque sou brasileiro, só porque eu ouço todo mundo dizer que é assim, todo mundo faz. Eu não faço, eu não sou todo mundo. Por isso é fácil a gente fazer a crítica do povo de fora. Por isso é fácil fazer a crítica do outro, que é de outra profissão ou de outra linha acadêmica, mas eu tenho dificuldade de fazer autocrítica porque eu estou mergulhado na ilusão de que eu estou mais certo que o outro. Nós e eles. Não existe isso. Nós dividimos para discriminar e analisar. Discriminação se diz analisar, mas não fechar julgamentos. Para condenar uns e absolver outros. Então procuremos a autenticidade em graus sucessivos. Existem até necessidade de educação, gentileza, a disciplina da prática da cortesia. São máscaras no sentido psicológico, não máscara no sentido vernacular que se dá de falsidade. Em psicologia se chama de a persona. A máscara é um ajuste, mas conscientes de que aquilo é um mecanismo de comunicação e de relacionamento civilizado. E não para transformarmos aquilo numa forma de nos escondermos e manipularmos terceiros e nos beneficiarmos com prejuízo de terceiros, porque isso é uma energia. Primeiro, as pessoas percebem cedo ou tarde, e, por outro lado, não importaria que ninguém percebesse, porque o simples fato de eu me posicionar assim, essa energia, esse padrão, vai fazer com que eu atraia pessoas semelhantes, situações que estejam compatíveis com essa minha atitude hipócrita e mentirosa e falsa, e depois eu vou arcar com as consequências. A começar da minha própria visão pessimista e desesperançada sobre as pessoas, porque eu começo a achar que todo mundo é como eu.
Se eu sou uma pessoa muito mentirosa, muito falsa, eu vou achar que todo mundo é. Eu não vou conseguir distinguir a pessoa que está sorrindo com falsidade da pessoa que está sorrindo, fazendo esforço sincero de ser amável, no momento em que ela não está tão amável. Vai parecer tudo igual. Num certo momento a gente confunde. Sempre a gente vai se atrapalhar. Sempre alguém vai entrar no nosso ponto cego. Mas as pessoas cínicas, com comportamento psicopático e manipulador, só têm a perder com isso. E são as primeiras a sofrer as consequências da atitude pseudo-esperta, porque ela vai se prejudicar. O buraco vai abrir-se para ela, nesta vida, depois da morte e noutra encarnação também.